Uma boa noite a todos. Estamos aqui iniciando hoje o nosso evangelho sobre a espiritualidade dos espíritas. Eu gostaria de pedir a todos que se possível, colocassem a água para ser fluidificada, né? Que a gente possa fazer agora uma oração de abertura. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, obrigada, querida, por responder. Bom dia, boa noite, Maria. Então vamos lá. Oi, boa noite, Rose, tudo bem? Eu vou pedir a todos então que fechem os olhos, que possamos pensar agora em tudo que fizemos durante o dia, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em oração para podermos ouvir um pouquinho das palavras do Evangelho, iluminando ainda mais os nossos pensamentos. Com a graça de Deus, que assim seja. Então, quem quiser colocar a água, pedir para os nossos amigos guardiões, né, para o nosso anjo guardião, para o nosso amigo espiritual, que possa fluidificar. No final, a gente faz a fluidificação. Tudo bem? Então, o que seria a questão da espiritualidade dos espíritas? Será que ela é diferente? Né? Será que a espiritualidade para os espíritas é diferente para os outros? Quando a gente acorda de manhã, a gente se levanta, será que a gente tem o hábito de perguntar o que é que eu posso fazer de diferente hoje? O que eu posso melhorar hoje? Né? Quando a gente se olha no espelho, quem a gente vê? A gente vê aquela pessoa atribulada que levanta, sai para trabalhar com mil afazeres, ou a gente enxerga o ser verdadeiro que está lá dentro, buscando evolução. Então, algumas pessoas acreditam que tudo acaba aqui, que basta o agora. Então, o que importa é o que eu estou vivendo hoje. Se eu morrer amanhã, pronto, o fim terminou, né? Será que é assim? Será que a gente realmente teria uma vida que simplesmente no momento cessaria e tudo que a gente tivesse feito ou não feito não mudasse nada? O Deus que a gente acredita é único. Né? Todos nós acreditamos no mesmo Deus, mas cada um enxerga esse Deus da sua maneira, né? Cada um idealiza esse Deus da sua maneira. Eu não sei se seria justo pensar que todos simplesmente morremos independente do que fizermos e nada aconteça. Então, se eu fui bom ou se eu fui mal, nada valeu. Eu acredito, né, a gente acredita dentro do Espiritismo que a vida continua. Então, se a vida continua, existe um propósito de tudo que nós estamos vivendo. E faz uma grande diferença a forma como nós vivemos. Se eu vivi pensando no crescimento, se eu vivi me dedicando ao bem, se eu vivi para melhora minha e do próximo, ou se tanto faz e se eu não me importo com quem está ao meu lado, né? Então, existe diferenças aí. Então, acreditamos muito assim. Sendo assim, o que é que a gente tem aqui então? Se eu for pensar no meu cotidiano, eu tenho um objetivo de vida e esse objetivo é me melhorar a cada momento, a cada situação nova. Lá nas obras póstumas, nós encontramos uma frase escrita assim: o homem que trabalha seriamente em seu melhoramento, ele assegura a sua felicidade desde esta vida, desde já. Ou seja, se eu fizer o bem, eu estou garantindo a minha felicidade. Eu tenho que me melhorar a cada dia, certo? Então, o que vai acontecer? O que eu vou ganhar se eu for mais calmo? O que eu vou ganhar se eu trabalhar melhor a minha forma de ser? Segundo ainda, Obras Póstumas, na página 309, ele diz lá: você terá calma, porque as vicissitudes não vão te afetar, serão leves. Terá saúde, porque não esgotará o corpo com excessos. Terá paz da alma, porque não terá necessidades impossíveis. Não será atormentado, nem pela sede de honras e do supérfluo, nem pela febre de ambição, nem pela inveja, nem pelo ciúme. Ou seja, eu só saio ganhando, certo? O que é a espiritualidade, então? A espiritualidade, para cada um, é de uma forma ou ela tem um propósito? Para muitos, a vida no mundo espiritual significa espiritualidade.
tá? Mas o termo refere-se a um processo de mudança, mudança interior. Não qualquer mudança. Mudança eu vou me melhorar espiritualmente, então eu vou progredir espiritualmente. Trata-se de um melhoramento dos sentimentos humanos, vamos dizer assim, um alargamento dos potenciais, capazes de tornar os indivíduos mais sensíveis ao bem. Então, quanto mais eu tento buscar essa melhora de sentimentos, quanto mais eu tento melhorar o meu potencial, mais sensível, melhor eu fico, né? Dentro do Espiritismo, nós temos algumas palavras que chamam a atenção. Eu vou começar por maturidade. E aí eu vou ler aqui um trechinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os bons espíritas. Ele diz assim: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Assim, o maior intuito é que eu compreenda o que eu estou acreditando, né? A fé inabalável, a fé esclarecida. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. Eu não busco o espiritismo para ficar vendo uma manifestação espírita, para participar de um trabalho. Não, eu tenho que ir atrás da fé, do crescimento, do que eu posso aprender, do que eu posso ser. A que atribuir isso, né? Essa falta de mudança, essa falta do alcance moral. Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Não tem nada de misteriosa, nada de segredo oculto, nada de mistério, né? Então, o que acontece? O que faz, então? Eu preciso realmente ter algo a mais. Então, além disso, aí entraria a maturidade. Por que eu busquei? Dentro da maturidade, a gente ainda tem o conhecimento de si mesmo. Eu tenho que me conhecer. Quando eu falei da história de olhar no espelho, de como eu levanto, eu sou honesto comigo mesmo, eu sei o que eu preciso melhorar, eu busco entender o que está de errado, porque às vezes nós agimos tão naturalmente, nós agimos como se aquilo que eu estivesse fazendo não tem nada de errado. Por que está errado? Se eu acho que está certo, eu não tenho por que mudar. Então, buscar entender o que eu posso melhorar, conhecer a si mesmo. E aí entra uma palavrinha-chave que a gente também escuta muito dentro da casa espírita, que é o livre-arbítrio, né? Vamos falar daqui a pouquinho um pouco disso. Outra coisa que eu escuto muito quando eu estou lá na casa espírita, fé racional. Fé racional, eu acredito naquilo que me foi mostrado. Eu não acredito porque eu tenho que acreditar. Eu acredito porque eu entendo e sei que é verdade. O estado emocional, ele é transitório. A fé é permanente. Eu não tenho fé e depois eu deixo de ter fé. Se eu realmente acredito, se aquilo realmente está dentro de mim, se a minha fé é raciocinada, eu não vou mudar, eu não vou deixar de acreditar. Convicção. Se não for esclarecida pela razão, pode conduzir ao fanatismo. Então, eu tenho que ter uma fé que seja tranquila. Eu acredito, eu entendo, eu vivencio, né? Não uma fé cega. Eu acredito porque disseram que eu tenho que acreditar. Eu preciso cuidar disso. Não devemos como eu coloquei aqui, né, do Livro dos Espíritos, nós não devemos nos prender também ao fenômeno da comunicação, porque isso faz parte, é um meio que se foi encontrado da comunicação entre os dois mundos, vamos dizer assim, né? O plano espiritual e o plano físico. Nós devemos aprender com a comunicação. Então, quando eu estou ali escutando um relato, ou lendo uma mensagem, ou lendo algo que veio do plano espiritual, eu devo fazer o possível para aprender com aquilo, eu devo fazer o possível para seguir os exemplos que me são dados lá. Convivência. Então, quais são os laços que realmente continuam no plano espiritual? Os do sangue? Porque você é meu irmão, então nós vamos continuar juntos? Não, é o do coração. Então, muitas vezes a gente vem numa família, a gente está com alguém para aprendizado, para superação,
né? E outros vêm porque realmente são ali de coração, são de espírito, são de longas datas. Então, esse sim, quando nós desencarnarmos, vamos continuar em famílias, vamos continuar juntos, né? Então, são palavras que eu fui falando: maturidade, conhecimento, a fé racional, a convicção, livre-arbítrio, convivência, coisas que a gente escuta bastante, mas que não são só da casa espírita. Qualquer lugar, qualquer momento que eu resolver falar um pouquinho de Deus, falar um pouquinho de espiritualidade, falar um pouquinho nisso, eu vou trabalhar com esses fatores, né? Que mais? Então, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz assim, que o Espiritismo se apoia em bases firmes. Cristo colocou a primeira pedra, Cristo iniciou. Coragem, pois, ele coloca, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí, e Deus complementará a vossa obra. Mas lembrai-vos que o Cristo não considera seus discípulos os que só têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Então, eu tenho que acreditar, eu tenho que vivenciar, ou senão a minha fé não serve para nada, né? Pessoas espiritualizadas são aquelas que, entre outras coisas, aprenderam a administrar o consumo, a ambição, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a intolerância. Não é simples. Diria que a espiritualidade ela indica equilíbrio, né? Eu consegui equilibrar as emoções. Quanto mais espiritualizada eu estou, mais eu consigo equilibrar as emoções. Aí entra, voltando lá nas palavras, né? Eu posso dizer então que a espiritualidade ela envolve mudança. Eu tenho constantemente que me analisar, que me observar, que me questionar, eu tenho que mudar. Ela tem que partir de uma convicção pessoal. Não adianta eu chegar para você e falar, olha, você tem que mudar. Isso tem que partir do seu interior. Vocês já, não sei se tiveram algum exemplo alguma vez de estar andando num lugar que é só cimento, é só calçada, não, por assim, é só obra, e de repente você vê ali entre o trincadinho do cimento uma florzinha linda se erguendo, uma florzinha linda se esforçando para crescer e para nascer, né? É escolha, ela querer, ela ter convicção, ela consegue, eu vou nascer, eu busco, a vida busca meios para acontecer. E nós temos que ter essa mesma força dessa florzinha. Se a gente quer, a gente consegue. Então, a espiritualidade seria aquilo que nós desenvolvemos internamente, que nos completa o espírito, que nos permite ter paz na alma, que nos permite nos aprimorar. Nós temos que buscar, né? Ela depende de como nós administramos nossos estados mentais, de como nós trabalhamos as nossas emoções, da manutenção do equilíbrio do psicológico, do emocional, né? Então, eu tenho que ter uma convicção todo dia. Eu preciso ser melhor. Ser melhor que o meu amigo, ser melhor que alguém do meu trabalho, ser melhor do que eu sou hoje. O índice aí de comparação é comigo mesmo. Eu tenho que todos os dias levantar e ver o que eu posso fazer para ser melhor do que eu fui ontem, né? Paz, equilíbrio, calma, é isso que eu tenho que trabalhar. Nós temos dentro de nós uma vozinha que nos orienta, vamos dizer assim, né? Muitos conhecem por anjo da guarda, amigo espiritual, mentor, não importa o nome que você dê. Ninguém aqui está sozinho. Todos nós temos sempre um acompanhamento. Existe alguém nos acompanhando, um espírito mais elevado que a gente que nos acompanha. Ao mesmo tempo, se nós não estamos bem, se o nosso dia a dia está ruim, se a gente chuta tudo e reclama, nós também temos algumas vozes simpatizantes desse estado de espírito que vão ficar aqui no nosso ouvido falando. Então, depende de quem a gente vai ouvir. Eu posso começar lá o dia falando, eu não consigo mudar. Não quero mudar, não vou mudar. Bato o pé. Eu posso começar a ouvir essa voz e pensar, não, espera um pouquinho, deixa eu pensar.
O que será que eu poderia fazer? Quando eu começar a me esforçar um pouquinho e começar a pensar no que eu poderia fazer, já começa a surgir dentro de mim uma vontade de fazer. E essa vontade, ela tende a crescer. A gente é que alimenta. Se a preguiça vai falar mais alto, se o comodismo vai falar mais alto, ou se aquela inquietude, aquela vontadezinha que vai crescendo de mudar, vai ser mais alto, né? Aí você já começa a pensar o que eu posso, como eu posso fazer. E aí você tenta fazer, e aí você descobre que você pode mudar, e aí você consegue, né? Então, nada é difícil, nada é impossível. A gente tem que ter esforço, a gente tem que acreditar no nosso potencial. É isso que nós precisamos a cada dia, né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro ponto é não nos isolarmos. Eu lembro bem de um trecho do Evangelho que dizia assim: se eu tenho que orar e vigiar, se eu tenho que orar e vigiar o tempo inteiro, que é algo que a gente também escuta muito dentro da casa espírita, se eu tenho que tomar cuidado para não fazer mais nada de errado, porque cada ação gera uma reação, olha quanta frase que a gente ouve lá dentro. Então, é tudo aqui relacionando com o nosso dia aqui fora. Então, se eu tenho que orar e vigiar, se a cada ação eu tenho uma reação, talvez se eu me isolar numa ilha ou se eu ficar num lugar ali quietinho, eu não vou correr risco de fazer nada de errado, porque eu me escondo e lá eu não erro mais. Olha que beleza, né? Só que aí eu também não ajudo mais, eu também não faço nada pelo outro, não faço nada por mim, eu não cresço, eu estabilizo. E isso não é desenvolver a espiritualidade, isso não é evoluir. Então, o primeiro passo que eu tenho que entender é que eu tenho que fazer o bem, que eu devo me relacionar, que eu não devo me isolar, né? Dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou dentro de onde você estiver, do seu templo, aonde você orar, a gente, quando está dentro do local de oração, a gente tende a ficar mais bonzinho, a gente tende a concordar mais com as coisas, né? A gente tende a falar muito em doação, em fazer as coisas pelos outros. No centro mesmo, a gente procura doar o nosso tempo, a gente participa ali de algumas ações, né? A questão é como que nós estamos nos abastecendo do que nós aprendemos lá. Como nós estamos administrando isso dentro de nós, evangelicamente falando. Como é que eu cuido das minhas mágoas? Como é que eu cuido das minhas raivas, dos meus sentimentos negativos? Eu estou fazendo esse trabalho de limpar tudo isso? Então, cada pedacinho que eu conseguir mexer ali, eu já estou me melhorando. Eu estou conseguindo perdoar as pessoas, eu estou conseguindo perdoar as ofensas que me fizeram, porque às vezes o outro vem, fala, e aí aquilo você sofre, aquilo dói, porque você não aceitou, porque você não é assim e porque você não quer. Mas se você simplesmente não absorver aquilo, né, e tentar perdoar, bom, disse porque disse, se eu não sou assim, porque eu vou me ofender, né? Ou ele falou uma verdade, eu vivo dando esse exemplo e falo muito esqueci o nome dele agora, que eu costumo citar de exemplo, do filósofo. Então, assim, ou eu acho que aquilo que ele falou é verdade e falo, bom, não é verdade, se eu não gostei eu vou ter que melhorar. Ou eu pego e digo, não, eu não sou isso que ele falou, então não tem por que me ofender, eu tenho que fazer uma escolha, tá? Na questão 905 do Livro dos Espíritos, diz assim: a moral sem ações é o mesmo que a semente sem trabalho. De que adianta se eu não dar fruto? Né? Não vai dar fruto. Se eu não fizer nada, eu não vou ter fruto. Então, o que adianta eu estudar, eu decorar o Evangelho, eu decorar a Bíblia, eu decorar seja lá o livro de oração, se na hora de praticar eu não faço nada daquilo? Eu posso saber tudo na minha cabeça, eu posso dar grandes sermões, eu posso estar aqui perdendo meu tempo falando um monte de coisa, mas eu virei as costas e no meu dia a dia eu vou lá e vou agir de outra forma. Não serviu para nada, não houve crescimento, não houve aprimoramento. A convivência dentro do centro, dentro da igreja, dentro da casa espírita, dentro de onde que for que eu tiver, deve se nutrir dos frutos do que eu aprendi. Então, no centro, eu devo me nutrir dos frutos da doutrina, do que é que eu li, do que é que eu assimilei, do que é que eu aprendi com isso,
né? E isso somente é possível com a espiritualização dos dirigentes, dos trabalhadores, e depois nós temos que levar isso para o nosso dia a dia. Nós temos que expandir isso para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros, para quem for. Nós temos que expandir. Em outras palavras, nós precisamos praticar tudo o que nós ouvimos, lemos e oferecemos dentro da casa que a gente trabalha e estuda, né? Então, a calma e a serenidade são atitudes que denotam o equilíbrio da alma. A gente acabou de falar lá atrás. A fonte de tudo está no equilíbrio das emoções, principalmente nas situações tumultuadas, porque é fácil dizer: hoje eu tive um dia calmo, eu estou muito equilibrada, nada me incomodou, não tive problema nenhum. A partir do momento que eu começo a ter problema, eu me irrito, então eu não estou sabendo lidar com isso. A irritação congela a fraternidade. Tudo que eu estiver fazendo de bom, se eu me irritar, eu estou estragando, né? Se a gente for lá para pensar, Jesus nunca explorou a emoção de ninguém. A sua fala era mansa, era humilde, era precisa, era firme. Jesus não deixava de dar uma dura quando ele falava ali, mas de forma sem humilhar, de forma tranquila, né? Ele era dirigido ao sentimento e à inteligência, ele nos fazia pensar. Olha lá as parábolas, tinha que parar, muitos não entendiam nada, né? Até hoje tem parábola que a gente tem que parar, pensar, discutir, para entender o verdadeiro ensinamento que está por trás dela. As suas lições foram sempre no diálogo, sempre com uma conversa racional, sempre com o objetivo de ensinar, nunca de humilhar. E a gente tem que cuidar com isso, né? Então, podemos dizer que a espiritualidade é a capacidade de desenvolver amplitude sobre a vida e, ao mesmo tempo, de mergulhar dentro de nós mesmos. Então, eu vou ampliar o que eu penso, mas eu tenho que olhar para dentro. Na convivência, por exemplo, vamos dizer assim, é saber como se reconciliar com o outro, com os adversários externos, e saber como se reconciliar com os adversários internos. Eu não consigo perdoar você se eu não consigo me perdoar. Então, antes eu olho lá dentro, eu me curo, eu me cuido, depois eu olho para o outro, né? Aquela história que tem dos dois lobos, que a gente fala lá de um ancião que estava explicando que todo dia tem uma batalha dentro de nós, que dentro de nós temos dois lobos. Um lobo bom, que é alegre, que é sereno, que é humilde, que é generoso, que quer o bem, e um lobo mau, que sente raiva, inveja, arrogante. Qual vence? Né? Quando o menininho pergunta lá para o ancião, mas quem é que vai vencer? O do bem ou o do mal? O que o ancião responde? Ele responde assim: depende de qual você alimentar. Vai vencer aquele que você alimentar. E a gente está todo dia nessa situação. Diariamente, quando alguém nos provoca, diariamente, quando alguma coisa não dá certo, diariamente no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, com os nossos parentes, nós temos lá situações que nos levam ou a ser agressivo, ou a parar, escutar, ouvir, pensar, agir com calma. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo inclusive que muitas vezes eu tenho que rever minhas situações, minhas atitudes, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Esse é o segredo, certo? Eu falei lá atrás do livre-arbítrio, então só para a gente entender um pouquinho, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós somos aptos a fazer o bem e aptos a fazer o mal. O livre-arbítrio desenvolve na gente à medida que o espírito adquire consciência do que ele está fazendo. Porque quando eu faço alguma coisa sem ter consciência que faz bem ou mal, não. Mas quando eu tenho consciência e faço, aí isso vai moldando o meu caráter, o meu espírito, né? E a gente tem que lembrar sempre que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, são coisas que a gente foi falando. No nosso dia a dia, a nossa sintonia com a espiritualidade. Então, tomar cuidado, estar sempre sintonizado com o plano espiritual da mais superior possível, com o melhor pensamento possível. Isso não quer dizer só se concentrar na hora da oração.
Como é que a gente trabalha essa sintonia com o plano espiritual? A gente trabalha quando a gente está no nosso dia a dia, é constantemente cultivando bons hábitos, vivenciando o que a gente estuda, filosofia cristã, caridade, fé, amor, esperança, humildade, resignação. Quando eu trabalho tudo isso, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Eu estou desenvolvendo a sintonia com o plano espiritual, com o ser superior. É aí que a gente mostra. Então, o que eu posso dizer é, sempre que possível, no nosso dia a dia, em cada momento, a gente tentar, desde a hora que a gente abre os olhos, que a gente se levanta, que põe o pé no chão, cultivar boas ideias. Tudo isso vai influenciar demais no dia que nós vamos ter. A gente esquece isso. Eu vou explicar. Toca o relógio, rapidinho a gente pula da cama, já irritado porque ou porque está chovendo, ou porque a gente está em cima da hora, ou porque a gente não escutou o relógio. E aí você levanta, você toma aquele café correndo, você mal fala bom dia, você vai para o seu serviço, e aí você entra no automático, e aí foi um dia inteiro. Eu hoje olho para trás e falo, passou 8 meses já quase dessa pandemia. Estamos desde março aqui nessa loucura trabalhando, e às vezes eu paro para pensar e parece que foi ontem. Porque o que eu fiz em todo esse tempo, meu Deus, né? A gente não viveu, a gente entrou no automático. Então, tomar bastante cuidado, usar a prece, sempre que perceber que a gente está desequilibrando, entrando no automático, fazer uma boa prece. Ter em mente a importância do equilíbrio das emoções, tentar não perder a calma dentro do possível, evitar atritos, emoções violentas, contrariedades, exaltação de ânimo, procurar o equilíbrio físico e mental, tentar não se alimentar em excesso, não sobrecarregar o nosso corpo. Lógico, final de semana a gente passa um pouquinho ali do limite, come uma coisa mais gostosa, mas no dia a dia ter o equilíbrio. Tentar equilibrar a guerra interna entre esses dois lobos que eu falei, entre o instinto e a virtude. Tomar cuidado com qual lobo nós estamos alimentando. Então, essa é a ideia de hoje. Falar então um pouquinho sobre as nossas condutas, sobre o que é a espiritualidade para os espíritos, para os espíritas. É a mesma espiritualidade para qualquer ser humano que esteja encarnado. Se nós vamos continuar, nós acreditamos que sim, é isso que nós pregamos, né? Dentro do Espiritismo. Precisamos ser bons, precisamos nos melhorar, precisamos fazer o bem, temos outras oportunidades, independente de quantas vidas eu tenho pela frente, de quantas oportunidades eu teria, eu preciso aproveitar essa que está aqui agora. Eu tenho obrigação de cuidar do meu corpo, eu tenho obrigação de cuidar do meu espírito, eu tenho obrigação de fazer o meu melhor. Eu não posso desistir nunca, né? Eu tenho que sempre tentar fazer o bem. Essa é a ideia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço por vocês me ouvirem. Vou pedir agora que a gente possa fechar os olhos e vamos pedir por todos os nossos amigos, por todos os nossos parentes, por todas as pessoas que nós sabemos que nesse momento necessitam realmente de um algo a mais, de uma luz, de um conselho espiritual, de uma ajuda. Quem está passando por algum problema de saúde, que a gente possa levar o nosso pensamento agora e que os nossos amigos espirituais, através desse nosso pensamento, possam ajudar a iluminar, a fortalecer, a cuidar de cada um que está dentro dos nossos pensamentos. Vamos estender agora esse mesmo carinho, essa mesma luz para todos que nos cercam, para os nossos lares, para as pessoas que convivemos no trabalho, em casa, nossos parentes, nossos vizinhos, para o bairro onde moramos, para toda a cidade de Jundiaí, para todo o estado de São Paulo, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. Que toda luz possa nesse momento acalmar, tranquilizar e dar força para recomeçar.
Mestre Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade, a toda a oportunidade de estarmos aqui, que cada um que colocou a sua água, que nesse momento possa ser fluidificada, que possa ser iluminada com os elementos necessários que cada um necessita, para que possa recompor o físico, o emocional, o espiritual, que a luz infinita do nosso Mestre Jesus nesse momento possa nos aquecer, nos iluminar, que possamos iniciar mais um período até a próxima terça-feira de trabalho, de força, de perseverança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que a cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não deixei-nos, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma ótima semana a todos. Espero que todos estejam muito bem, com muita luz e com muita paz no coração. Uma boa noite. Obrigada.